bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Galera, aqui é a Flor em mais um episódio do Love the Problem. Eu tava toda animada, pensando, nossa, tenho convidados inéditos. E aí eles falaram, não, Flor, você tá viajando, a gente já gravou. Errou! Então eu tenho convidados não tão inéditos assim, mas que pra mim são inéditos. O Caio nem tanto, mas tô muito feliz de poder gravar com vocês, até porque que é um tema que a gente... Acho que foi um dos motivos pelo qual a gente se conectou mais aqui ao longo do nosso trabalho na Nowhere, né? Então, é um tema que eu amo falar, que é inovação. Mas antes de falar do porquê que a gente vai falar sobre isso, eu vou deixar esses convidados se apresentarem, falarem um pouquinho de quem vocês são, do que vocês gostam, o que vocês fazem. Então, gente, contem. Alan, Caio, quem são vocês na fila da vacina? Na fila da vacina, essa é nova. Tava mais acostumado com a fila do pão. Não, pão é coisa do passado. Pão engorda, né? Exato. Boa, vamos lá. É verdade, Flor, acho que é a primeira vez que eu gravo contigo. Outra vez eu gravei com a Deia. Bom, meu nome é Alan, eu sou consultor da Nowhere já faz uns 2 anos e meio. O tempo voa, né? E a gente teve o prazer de trabalhar junto aí exatamente nesse contexto, né, que originou, de certa maneira, esse tema aqui desse podcast, originou também uma palestra que a gente fez no SG Rio. Mas enfim, sou aqui de São Paulo, tenho trabalhado bastante com o Caio também, já faz um bom tempo aí que a gente vem atuando nos mesmos clientes, então o Caio também estava nesse mesmo contexto. Não aguento mais, aliás. Vejo a cara desse sujeito todo dia. Vocês não estão vendo, mas o Alan tá fazendo um sinal de socorro, tá? Que eu já tô trabalhando há um tempo com o Caio, fez um sinalzinho de socorro, brincadeiras à parte, gente. Que mais conta, Alan? Mas isso é bom, né? Que a gente já tem bastante entrosamento aí. E, enfim, eu gosto de falar que eu e o Caio, a gente acaba trabalhando bastante junto, então o Caio é a parte mais de business, dados, é o cara que tá sempre ali fazendo uma análise e eu... Bom, ele gosta de me zoar, né, do abraçador de árvore, mas eu gosto mais da parte de cultural, organizacional, então acho que a gente acaba se complementando bem aí na atuação nos clientes, sim, por conta disso, né, dessa complementariedade. Mas enfim, e o Caio? Além de beber bastante Coca-Cola, Caio, o que tu faz? Coca zero, porque senão a Coca engorda. Já caguetou, já começou. Eu usou o Alan por ser abraçador de árvore, né, que tá focado ali mais nas pessoas e tudo mais, brincadeira, mas e ele me zoa falando que eu sou o malvado favorito dele, né, então a gente fica se provocando o dia inteiro. Eu sou o Caio, eu também, aliás, por coincidência, mais uma coincidência, eu entrei exatamente no mesmo dia que o Alan, dentro da K21, depois da Nowhere, né? E a gente tem atuado bastante aqui dentro da empresa, nos mesmos clientes, né, e tudo mais. Eu sou engenheiro de formação, fiz mestrado, doutorado, numa área de engenharia mais industrial, engenharia de materiais. E depois de um tempo eu acabei vindo trabalhar muito dentro da indústria realmente, olhando problemas de negócio, olhando problemas ali de gestão de projetos, e cada vez mais eu fui me enveredando por esse mundo de agilidade muito como ferramenta, entendeu? Porque eu via que tinha muitas questões que não eram resolvidas até determinado ponto, e quando a gente começou a colocar algumas ferramentas como Kanban, como Scrum, inclusive em desenvolvimento tecnológico, essas coisas assim, isso começou a dar muito resultado. E por isso que eu acabei virando cada vez mais, vindo trabalhar na K21, e hoje estamos aqui. Eu também sou um apaixonado por inovação, a minha vida inteira eu fiquei bastante envolvido com isso, com projetos, com desenvolvimento de tecnologias, com gestão de engenharia, e faz uns 3 anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar de fato na forma de consultoria. E estamos aí, gente. Muito bom, gente.
muito obrigada pela participação, por terem aceitado esse convite. Eu não vou contar para quem tá ouvindo o quanto demorou, meu povo, para eu conseguir gravar com esses dois rapazes, tá bom? Não vou nem comentar sobre isso. O importante é que a gente tá aqui, eu tô super feliz. Tá, Flor, mas vamos falar sobre inovação, mas exatamente o quê? E por quê, né? Eu acho que por quê é uma boa pergunta. O negócio é que a gente tá vivendo, né? Vive num mundo em constante mudança, e se a gente for observar aí a velocidade com que essa mudança acontece, ela tá cada vez mais rápida e num período de tempo menor, né? Até o conceito das longas ondas, né? Do economista Schumpeter, que ele fala sobre esse estado cíclico aí de evolução. A única coisa que faz com que a gente possa se manter relevante enquanto companhia, enquanto indivíduo também, é mudar de forma constante, intencional e consistente, né? Então, acho que o grande ponto é, as pessoas têm uma certa clareza de que precisa inovar e precisa mudar, mas quando chega na hora de executar isso, de fazer isso acontecer de fato, acaba trombando em algumas barreiras, como resistência cultural, como às vezes falta de estruturas, de processos para fazer com que isso aconteça, e isso acaba levando as empresas no geral para um lugar de inércia, né? Porra, eu não vou fazer nada porque eu não sei, não consigo, não dá, comigo não serve, não tenho criatividade, não tenho estrutura. E aí, esse episódio, a gente vem falar exatamente sobre isso, como que é possível a gente viabilizar isso, que existem estruturas diferentes, vários modelos, que cada um se aplica para um contexto. Tem até um episódio, se vocês forem resgatar, uns 2 episódios, na verdade, um que foi rapidinho, que eu mesma gravei falando sobre times de inovação, ter ou não ter, né? Eis a questão, que fala um pouquinho sobre essa questão de estrutura, porque todo mundo fala assim, não tem que ter time de inovação, ou tem que ter time... Gente, tudo depende. E acho que ao longo do episódio vocês vão ter mais clareza em relação a isso. E aí eu queria que vocês pudessem começar explicando pra gente o que podem ser essas estruturas de inovação, pra gente já nivelar nosso conhecimento do básico. Boa. Ô, Flor, posso dar só um passo atrás? Você falou da cultura, aí já bateu aqui, né? Claro. Cultura. Começou. Agarrou a árvore ali e falou, é minha, deixa comigo. Mas eu acho que, cara, não tem um cliente que a gente atenda que não fala que não quer ser inovador. E aí é sempre essa discussão, né? Temos um time dedicado a isso, ou a inovação ela tem que ser permeada em toda a companhia, e tem aquela máxima da cultura segue estrutura, e acho que é exatamente o ponto que a gente quer trazer hoje. Se a cultura segue a estrutura, como que a organização está desenhada para refletir essa inovação? Será que as pessoas estão de fato competindo com o core business, né? O que a gente tem que fazer hoje para garantir a receita, os resultados de negócio, e elas têm tempo para se dedicar de alguma maneira à inovação? Então, acho que é nisso que a gente quer tocar hoje, né? Se de fato essas estruturas elas vão refletir isso ou não. Sim, eu acho que tem um ponto importante que é a conexão com a estratégia da empresa também, né? A gente tem diversas possibilidades de motivação para inovar. Então, por exemplo, você pode inovar porque você quer reduzir custos, porque você quer maior eficiência, maior produtividade, mas às vezes a própria sobrevivência do negócio depende disso. A gente tem casos importantes, né, de empresas que falharam em trazer realmente uma reinvenção do modelo de negócio e desapareceram, ou são completamente irrelevantes hoje. E tem outros casos de empresas que não só que também passaram por suas crises, mas que elas estavam preparadas ou se prepararam durante as próprias crises, e de repente isso fez toda a diferença, e hoje elas estão aí e ninguém nem fala que um dia elas tiveram mal, entendeu? Mas o quanto que essas inovações, essas modificações foram importantes para a sobrevivência delas. Então acho que é isso que a gente precisa conectar, né? Tem um case bacana, e eu sou fã dos caras, que eu adoro o Lego, né? Então, para quem não conhece, a Lego lá no final dos anos 90, eles quase faliram, né? Hoje a gente vê como assim, né? Os caras são gigantes, acho que é a maior empresa de brinquedo do mundo, se eu não estou enganado, mas talvez seja a segunda maior da Dinamarca ali, né? E os caras, eles estavam vivendo uma crise ferrada, assim, no final dos anos 90, porque eles deram um grande boom antes disso, por conta dos bloquinhos de montar e tal.
e aí eles não foram percebendo que o cliente dele foi envelhecendo, né? As crianças que gostavam do Lego a galera foi ficando mais velha, eles estavam competindo ali na virada do milênio com o quê? Com videogame, um tempo de tela ali que já, né, não é igual hoje, mas já estava tomando o tempo desses consumidores fiéis deles ali, que eram as crianças, do usuário final, e as vendas começaram a minguar. E aí eles tomaram uma estratégia de ampliar o portfólio, apostar em várias outras coisas. O foco que eles tinham foi se perdendo e eles viram os resultados minguando cada vez mais, quase chegando ali num pedido de falência. E aí teve a questão da reviravolta, né? Como é que a gente se mantém inovador, mas mantendo o foco? E aí eles tiveram uma troca ali de CEO e eles falaram assim, cara, a nossa proposta de valor de fato é o brinquedo, é a questão de criar e montar com os bloquinhos. Então vamos voltar nisso e vamos entender o que aconteceu. E eles começaram a perceber que o cliente dele, né, o consumidor deles ali na década de 90, continuava fiel, que era o quê? A galera que foi envelhecendo e continuou montando Lego. E eles descobriram uma rede de fãs que continuavam fazendo suas próprias criações dos bloquinhos, com as peças que tinham ali, e montavam coisas incríveis. E ao passo que eles estavam dentro de casa, contratando um monte de desenvolvedor, de engenheiro, para criar novo set queridinho dos consumidores, e não estavam conseguindo acertar a mão, eles viram um potencial de abrir essa inovação para o próprio consumidor. Então eles criaram a Lego Ideas e começaram a fomentar com que o público trouxesse a próxima grande ideia. E eles mesmos votavam nessas ideias e as vencedoras acabavam virando, de fato, um produto que era comercializado pela Lego, com, obviamente, uma distribuição dos lucros para os criadores. E aquilo começou a virar uma plataforma de inovação aberta para eles. E aí, obviamente, eles cortaram um tanto ali do portfólio deles que não estava sendo tão efetivo e começaram a reerguer ali os resultados. Agora eu não tenho de cabeça, né, o valor, né, atual desse crescimento aqui, mas eu lembro que foi uma coisa assim exponencial. Enfim, e hoje eles estão na vanguarda aí das indústrias de brinquedos. Imagina se não tivesse tido esse insight de mudar de público e criar esses Legos aí que são de colecionador, muito mais do que, né, são mais complexos, têm muito mais funções e tudo mais, e eles permanecessem apostando só no core deles, que era vender brinquedo para criança. E se a gente tinha a concorrência lá no final dos anos 90 com videogame, que dirá hoje? Hoje a gente tem videogames até muito mais desenvolvidos, né, que abraçam muito mais aí a atenção das pessoas, mas você tem também a concorrência com redes sociais, você tem também a concorrência aí com Netflix da vida, entendeu? Todas essas coisas, ou seja, cada vez você teria menos share do tempo da pessoa dedicado a brinquedos. Então, acaba que você realmente... A perspectiva seria terrível para eles, né? E tem um ponto aqui também que é interessante, que não quer dizer que eles simplesmente abriram mão de ser quem eles eram e fabricar o que eles fabricavam antes, né? Com o público de crianças e etc e tal, mas eles entenderam que existia uma outra forma que poderia acontecer em paralelo para poder trazer esse tipo de inovação. E por que eu tô falando isso? Eu acho importante dizer porque algumas pessoas têm uma ideia equivocada quando a gente fala sobre inovação, que é, eu preciso abrir mão do que eu faço para poder focar 100% na inovação. E é por isso que a gente fala até de estruturas, porque não necessariamente isso. E é daí que surgem as organizações bimodais, né? Que eu tenho ali o meu modo 1, meu core business, onde eu tô trabalhando, entregando meu arroz com feijão, por assim dizer, mas eu também tenho investimento, esforço, pessoas olhando para um nível de inovação, enfim, dos horizontes, né? Que tem a história das vaquinhas, né, Alan? Dos horizontes da inovação. Isso, é o que a gente acaba usando bastante, né? Essa abordagem da teoria dos horizontes ou a teoria das vacas, que é o que a Flor está falando. O que a empresa entende como core business é muito que está nesse primeiro horizonte 1 ou H1, ou a vaca leiteira, porque ela é estável. Eu estou mexendo nela, eu consigo ver os resultados no curto prazo. E eu tenho que evoluir, porque isso é o que traz o resultado no fim do dia. Então, o grande desafio é como eu não aposto tudo o que eu tenho no H1. Porque em momentos de crise,
a primeira reação não, vamos lá mexer no H1 porque é o que vai garantir o resultado no final do ano, né? O grande desafio é você trabalhar os outros também, né? Exato. Tem também, antes do H1, tem o H0, que é a vaca morta, né? Então, desse também a gente tem que tirar, porque senão a vaca morta ali, ela contamina o riacho ali. Que são toda a questão de débitos técnicos organizacionais, enfim, problemas que acabam tirando o seu dinheiro. Mas quando a gente olha em inovação, a gente tem o H2, ou seja, é o bezerrinho, né? Na teoria das vacas, é o bezerrinho que está crescendo para virar a próxima vaca leiteira. Então, como é que a gente está explorando essas novas oportunidades de crescimento? No caso da Lego, como é que eu estou olhando pro... Eles nem mexeram tanto na questão do produto, eles se mantiveram ali focados nos bloquinhos, mas será que é para criança ou será que são para os adultos que eu tenho, para os adultos que eu tenho que mirar? Então eles começaram a usar muito esse H2 como o produto emergente, no médio prazo. Como é que eu vou trazer aí uma recuperação baseada na inovação? E, obviamente, tem outros animais nessa fazenda, né? Então, é o que a gente chama de H3, é uma inovação mais disruptiva. Então, o desafio aqui é investir nessa disrupção que pode transformar um mercado, ou seja, alguma coisa que pode matar a sua vaca leiteira, né? Pode deixar ela totalmente obsoleta. E aqui são experimentos, são coisas mais de longo prazo, às vezes até tendências aí de macro tendências de mercado que a gente precisa estar ligado e, às vezes, apostar nisso. Muito bom. E assim, eu queria trazer aqui um ponto que existem N tipo de estruturas, né? Até porque a gente não vai conseguir entrar em todas elas. Vou deixar na descrição do episódio o artigo que os meninos fizeram que fala sobre essa questão das estruturas, essas possibilidades. Uhum. Mas antes disso, antes da estrutura em si, eu queria até entender, da perspectiva de vocês, como é importante a gente saber e ter clareza do nível onde a gente vai trazer essa estrutura. A gente está falando de algo tático, estratégico, qual é a conexão com a estratégia da empresa, como que funciona isso? Acho que esse assunto, inclusive, todo esse tema, nosso interesse mais recente nesse tema, ele até surgiu de um trabalho que a gente fez num cliente aí do segmento industrial, em que existia uma necessidade de criação de um time para trabalhar a inovação mais disruptiva, tá? Mais realmente focando nesse H3. A empresa queria crescer para outros mercados e para isso precisava de uma certa dedicação para esse tipo de coisa. Só que a gente começou a trabalhar isso, montando um time que era de pessoas que estavam disponíveis ali em tempo parcial, que era utilizando algumas práticas de agilidade para olhar em ciclos curtos e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente logo percebeu que isso estava um pouco limitado, eles não estavam conseguindo trazer um resultado muito importante em termos de disrupção, em termos até de velocidade de trazer esses resultados, porque eles esbarravam em níveis acima, em níveis táticos e até em níveis estratégicos. Então, a gente começou a ter que olhar para o ciclo de agilidade organizacional completo. Então, quando a gente fala de time, a gente está falando num nível bastante operacional. Mas como que essas ideias são alimentadas, são geradas? De onde que elas vêm? Como que as pessoas se organizam até de fora do time ou até mesmo na forma de interação com os departamentos aí, com as áreas core da empresa, as áreas, né, ligadas aí ao negócio principal da empresa, que podem ou ajudar ou atrapalhar a gente a conseguir esse resultado importante. E como que a gente também atua em contato com o cliente de uma forma mais próxima para que esse próprio cliente traga feedbacks e alimente o nosso backlog de oportunidades a testar, de melhorias que a gente precisa fazer para que o nosso produto final esteja alinhado realmente com a necessidade dele. Acho que esse que é o grande desafio. E aí, nesse contexto que você está trazendo, Caio, que vocês estavam vivendo, como foi ou o que fez com que o resultado tivesse essa melhora, chegasse no lugar onde era esperado? Porque aqui a gente falou de um nível tático operacional, né? Em que momento ou o que fez com que existisse uma conexão robusta com a estratégia? Que movimentos que aconteceram para isso acontecer? Acho que o grande ponto foi a gente entender que, olha, um dos pontos fundamentais que dificultam a gente chegar do outro lado é a questão do quanto que a gente bate nas dependências com as áreas externas.
Então a gente trabalhar como que a gente resolve, eu gosto de dizer que quando a gente encontra uma dependência, ou a gente contorna essa pedra, ou a gente explode ela, né? Não pode ficar parado. É o Caio, esse é o Caio. Então, assim, a gente precisava entender como explodir essa pedra. Como que a gente pegava uma estrutura que existia e adaptava ela, quais eram as possibilidades de adaptação para que essas dependências diminuíssem ou até deixassem de existir. Além disso, tem outros aspectos importantes que são a questão de, cara, quanto que a gente está focando de fato no curto prazo versus o quanto que a gente quer de fato, que a gente depende, na realidade, de olhar o longo prazo. Quanto que a gente está conectado com a nossa estratégia e quais são os aspectos culturais, Ayala? Os aspectos de tolerância da própria empresa aos riscos, às incertezas que o próprio processo de inovação traz. E mais um ponto que é importante, que é como que é difícil a gente medir o retorno de uma inovação? Porque se a gente mede o retorno da inovação da forma que a gente faz com uma unidade produtiva que fala, cara, eu preciso diminuir o custo, eu preciso aumentar a produtividade, aí é a receita para a gente simplesmente falhar. Todos os casos de inovação mais disruptiva que a gente tem são casos em que você teve um certo afastamento dessa forma de medição tradicional e deu um pouco mais de liberdade para que você errasse, para que você testasse coisas que não são certas. Não são, né, você não conhece o desfecho. Então, tem um certo... Vamos investir a fundo perdido, de certa forma, entendeu? Pensa assim, essa questão de dificuldade de medir o retorno eu sei muito bem quanto que vale uma vaca leiteira, mas eu sei quanto é que vale o bezerrinho ou até outro bichinho. Essa é a questão, né? Não é tão tangível e isso tem um peso muito, muito forte quando a gente olha para a estratégia. Em suma, resposta para a sua pergunta, Flor, se a inovação não está conectada com a estratégia, ninguém vai priorizar. É só mais uma coisa para colocar no backlog. Você chegou onde eu queria chegar, porque eu tenho uma percepção, dada minhas vivências, aí eu tô há 10 anos no rolê da inovação, e por mais que o movimento das pessoas seja necessário, né, esse processo, a gestão da mudança mesmo, tem uma coisa que eu vi em todos os cenários pelo qual eu passei, que foi o que fez com que era o fator decisivo de acontecer e não acontecer, de sustentar ou não sustentar a inovação, que era o patrocínio. Uhum. O quanto que a alta liderança estava comprada, e mais do que comprada, decidida a investir, confortável com o nível de incerteza maior, como o Caio falou, e queria fazer com que isso estava na agenda. Isso era a agenda estratégica, a inovação. Então, eu vivi isso algumas vezes, principalmente quando eu trabalhei numa empresa grande de consultoria, que a gente saiu de um lugar onde não existia uma área de inovação, e virou, hoje, se vocês forem dar uma pesquisada, é um centro de inovação gigantesco, América Latina, responsável por tudo, enfim. Deixo aqui, Denis, um abraço. Eu não sei se você vai ouvir esse episódio, mas para mim, eu pude observar e ver que o que fez a diferença, não só nesse momento, mas em outros contextos também, foi ter alguém que tinha uma representação, um grande impacto na tomada de decisão e estava ali falando, não, eu quero que isso aconteça. Porque se isso não tiver, meu povo, não vai. Cara, isso é altamente frustrante quando você tá num time que tá dedicado para inovação e, você muitas vezes é alocado num time desse. Você para de fazer o que você tá fazendo, você diz, não, vamos lá, vamos focar. Você nem sabe por que você tá lá, né? Às vezes acontece, né? Alguém mandou. Aí você sai do que você tá fazendo, você tá fazendo um trabalho, tem um significado, aí colocam você num time de inovação com aquela promessa de que vocês vão trabalhar na coisa do futuro e tal, mas isso não está conectado com a estratégia. Na primeira oportunidade, aquilo fica totalmente inócuo. Isso gera uma frustração, que você para de fazer, você começa a fazer uma coisa nova, que não pega atração, as pessoas começam a te cobrar como se você tivesse que dar resultado igual que você dava, e é uma coisa totalmente experimental. Então,
é a receita para tristeza. Que tristeza. E sabe o que é pior? Essa mesma frustração que as pessoas experimentam porque estão divididas, no final das contas se reflete também numa frustração no C-Level, né? Porque você tem pesquisas aí que a gente buscou e que estudou, que mostram o seguinte, que 84% dos CEOs, eles acreditam que a inovação é fundamental para o crescimento, entendeu? E 80% dos modelos de negócio, eles entendem que estão em risco. Ou seja, eles precisam mudar. Só que 94% dos CEOs estão insatisfeitos com o desempenho de inovação. Então tem alguma coisa desconectada. Quer dizer, eles entendem, no nível de alta liderança, eles entendem a necessidade disso, mas tudo puxa as pessoas de volta para essa inovação mais marginal ou até mesmo para sair para as áreas core. Eu acho que é importante a gente fazer um disclaimer aqui, gente, que nem todo business ou todo negócio precisa de fato de uma inovação disruptiva, né? Existem casos e casos. Já trabalhei em lugares que a inovação que eles precisavam era mais de curto prazo, então era uma inovação incremental. Todo mês, todo ciclo ali, a gente tinha que fazer um desenvolvimento de um novo produto e fazer o lançamento disso. A percepção do consumidor em relação a esse produto era de uma necessidade mais incremental do que algo totalmente disruptivo que a pessoa não sabia nem se era para comer ou passar no cabelo. Então, a gente tem que entender o contexto, obviamente, para indicar ou recomendar algum tipo de estrutura que vai refletir nessa inovação que é mais disruptiva, que a gente está olhando ali no H3, no H2, ou uma inovação mais marginal, que é um incremento da sua vaca leiteira. Eu tô dando uma tunada na bichinha para fazer o negócio acontecer, tá bom? Boa. Então, até para sintetizar o que a gente falou até agora e deixar de forma bem explícita, a gente já deu exemplos de times não dedicados, ou seja, onde tem dedicação parcial para iniciativas de inovação, né, que foi o exemplo que o Caio deu. Eu mesma dei um exemplo de uma área dedicada, então existe também esse modelo de estrutura. O Alan trouxe com o case da Lego um modelo da inovação aberta, que é quando você externaliza o processo de inovação da sua companhia e traz normalmente, principalmente, usuários para essa construção, mas tem, enfim, tem até um case da NASA falando nisso, que eu lembrei agora, que depois eu boto o link aqui na descrição também, mas é mais ou menos assim, os caras passaram, 30 anos tentando resolver um problema de que, gente, eu sou leiga, tá? Posso estar falando palavras bem erradas, mas que o foguete chegava em determinado lugar na atmosfera e explodia, e eles não conseguiam prever esse momento. E aí eles fizeram isso, um programa de inovação aberta, ofereceram um prêmio para que as pessoas que quisessem participar e tentar resolver esse problema ganhariam o tal prêmio. Eu sei que em pouquíssimos meses, com um investimento de, 30, 50 mil dólares, um matemático que teoricamente, um estatístico que teoricamente era alguém fora, né, que não tinha um perfil talvez que tivesse sido utilizado até então para resolver esse problema, ele foi lá e resolveu. Porque ele não olhou nada, ele não queria saber se era um foguete, se não era. Ele simplesmente vestiu as lentes do que ele sabia fazer, que era encontrar os padrões, analisar os números que estavam ali, e independente do que estava acontecendo, ele encontrou um padrão e conseguiu resolver. Então, esse também é um outro case bem legal. Eu acho que é legal esse ponto, porque você tocou num assunto que é talvez a chave da gente discutir essa dificuldade que o pessoal tem às vezes e que acaba sendo puxado pro core, que é o quanto que essa liberdade, né, essa distância que você tem realmente dentro da estrutura é relevante para que você não seja contaminado, inclusive, pelas necessidades do negócio atual, entendeu? Então, às vezes você até cria um time dedicado, só que às vezes esse time dedicado ele acaba sendo subordinado a executivos que estão compartilhados e que têm seus interesses ou as necessidades de resolução de alguma coisa para melhoria desse core. Então, acho que o nosso principal parâmetro de categorização aí dessas estruturas é o grau de liberdade, né? O quanto que a gente está próximo ou afastado desse negócio, desse business as usual, vamos dizer assim, né? E aí, o que você falou, Caio, leva a gente também para uma estrutura que a gente tem até um exemplo, que é quando existem os tais dos spin-offs das grandes empresas, né? Flor, acho que isso dá um gancho muito bom para a gente falar de fato do que é essa questão de estruturas de inovação. Que estruturas são essas? Vocês estão falando de inovação, a gente deu uma bela de uma contextualizada
categorizada aqui, mas vamos entrar no prato principal. O que é essa organização, essa categorização de estruturas que a gente está falando? Nesse contexto que a gente estava, a gente precisava mostrar para o cliente o estágio que ele estava, como eles estavam organizando esses times e qual que era a possibilidade ou a sugestão ou recomendação que a gente tinha para que ele alcançasse o resultado desejado, que era o H2, H3 ali. Então a gente dividiu em 2 grandes blocos de estruturas de inovação. E assim, gente, só um disclaimer, tem várias maneiras de você categorizar isso aqui. Isso aqui é só um modelo, tá? Não é a regra, não é nada do tipo. Foi uma maneira que a gente encontrou de ilustrar o que a gente estava pensando, tá? Então a gente organizou de 2 maneiras. Times com um menor grau de liberdade e times com maior grau de liberdade. Esses de menor grau de liberdade significam que eles estão mais acoplados às estruturas da empresa, que são o time de inovação part-time, o time de inovação dedicado, ou seja, a galera que só faz isso, times de inovação e operação dedicados, ou seja, eles tentam fazer do começo ao fim, toda a parte de desenvolvimento até a parte da entrega dessa inovação. Nem sempre um time de inovação dedicado ele consegue pegar o fluxo inteiro, às vezes pega só uma partezinha. Então, essa terceira estrutura são times que vão end-to-end. Na parte de maior grau de liberdade, a gente tem incubadoras como parte da empresa, certo? Então, uma incubadora que é como se fosse um setor ali, ela tem uma sinergia com a empresa, mas ela tem uma liberdade maior para criar os seus produtos e, enfim. Tem o quinto, que é a incubadora como entidade independente. Isso aqui já está apartado da empresa. Já, inclusive, é um CNPJ distinto. Ou até você ter um sexto modelo aí com investimento em startups, que realmente é uma outra empresa que está trabalhando em sinergia. Então, a gente tem um exemplo interessante aqui, que é a questão do Zé Delivery, inclusive, que é uma empresa que pertence ao grupo da Ambev. Ele foi criado inicialmente dentro de uma incubadora da própria Ambev, que é a ZX Ventures, só que depois quando começou a dar resultados importantes, ela se afastou dessa, como uma entidade independente e começou a ter escritório próprio, separado da Ambev, RH específico para buscar pessoas que têm aquele perfil que eles estavam precisando, que é um perfil diferente de um perfil mais da Ambev, que é focada em eficiência, em redução de custo, em excelência de processos, esse tipo de coisa. Eles queriam pessoas que estivessem mais ligadas à experimentação, entendeu? A buscar outro tipo de resultado. Bom, então a gente já tem alguns exemplos aqui. Alan, me ajuda a relembrar os pontos que você trouxe. Você falou da Vamos lá. Part-time, time dedicado. Os que têm um menor grau de liberdade. Time de inovação part-time. É o clássico que quando der tempo eu vou fazer, né? Sim. Porque, eu tô sendo sincero, tá, gente? Se eu tiver que priorizar, nunca vai ser priorizado, né? Não, é pouco provável, tá? Então, quando a gente coloca essa questão de inovação part-time, sempre vai ter, meu chefe me pediu porque tá acontecendo um problema aqui e tal, já não tem, aí você vai tentar juntar o grupo, nunca tá todo mundo, porque todo mundo tem as suas outras prioridades. Até consegue trazer algumas melhorias de eficiência, entendeu? Algumas coisas que são mais simples de se tocar, né? E às vezes até que não envolve todo esse time, né? Então, vai ter algum resultado? Sim, mas mais marginal mesmo. Quando você tem um time de inovação dedicado, e eu já experimentei isso, né, na minha vida, você tem, de fato, uma sinergia maior porque as pessoas estão focadas naquilo. Elas têm ali um momento ou outro de troca mais relacionado à sua área mãe ou expertise técnica, mas você tem, isso aí inclusive está refletindo nas suas metas, tá? Ou na avaliação de performance. Estamos ali com uma promessa de que vamos fazer alguma coisa. Não, aquilo lá é o meu trabalho, estou sendo avaliado pelo resultado daquele time de inovação. Mas ele não tem todo o controle do fluxo inteiro de processo. Às vezes, você não consegue ter visibilidade de quais são as hipóteses que estão sendo geradas ou estudadas e a demanda já vem pronta. Então, aquele time de inovação, na verdade, é um time de execução da inovação. As ideias estão sendo geradas lá em outro lugar ou até, terminei aqui e depois eu passo para alguém para colocar na mão do cliente. Então, ele é um time dedicado, mas ele não está relacionado ao fluxo completo.
Sobre esse exemplo, esse ponto que você está trazendo, que eu acho que foi o que eu mais vivi ao longo da minha jornada em inovação, mas no PAG principalmente, né? No PAG, quando eu estava no time de inovação, era exatamente isso. A gente era do início, mas não ao fim, porque a gente passava, e para usar as palavras mais conhecidas, é muito forte pelo um momento ali de descoberta, de discovery, né? E aí chegava até um nível de prototipação de alta fidelidade e boa, passava para outra área, outra unidade de negócio que aquilo estava mais aderente, ou seja, era algo novo, mas ainda tinha uma caixinha, né? Aconteceu de não ter caixinhas e a gente acabar tendo que rodar, contratar pessoas para rodar, mas era um pouco mais raro do que de fato fazer até o fim. A dificuldade é que você perde, às vezes, o feedback, né? Então você conecta um pouco disso e aí não sabe exatamente quanto está sendo, de fato, a utilidade daquilo que você fez ou a simplicidade de uso e tudo mais, né? Sim, que é um ponto até que no próprio, a gente tem um treinamento de Design Thinking, né, na K21, e a gente traz exatamente isso, que no final um dos pilares é a capacidade da gente olhar para trás e entender o que a gente entregou e em que lugar que aquilo tá, né? Porque quando a gente passa pelo esse processo de descoberta, de ideação, é muito fácil cair no lugar de sair uma maquininha que joga a bolinha longe e depois não vai ver onde aquela bolinha caiu, né? Então é uma preocupação que de fato precisa existir. O que aconteceu com o que eu fiz, né? E assim, funciona, não funciona? Depende. Cara, depende do que você está querendo como resultado. Funciona, já trabalhei nesse modelo e sim. Sim, funciona. Porque estava sendo proposto, funcionou. Mas vai depender muito e acho que está muito conectado em relação a uma inovação incremental aqui, tá? E essa é o que a gente falou, você passa a bola para frente, isso entra numa outra fila e às vezes você pode perder o timing, porque não é a prioridade de quem está recebendo essa bola. Ao passo que no modelo 3, né, de times de inovação e operação dedicados, você já consegue ter menos dependências de outros ali, né? Você consegue ter uma visão desde o upstream até o downstream. Essa é a grande diferença entre o modelo 2 e o 3. Nos modelos com maior grau de liberdade, aí eu acho que o Caio já trouxe o exemplo aí do Zé e das EX Ventures, dessas incubadoras, você tem todo mundo que você precisa para fazer o produto nascer, né? Essa inovação nascer. Quando você tem isso dentro ou fora da empresa, né, com CNPJ diferente, você tem desafios distintos também. Não significa que quanto mais fora da empresa, isso aqui fica mais fácil. Não. Melhor. Por quê? Você tem mentes brilhantes ali trabalhando juntas e o negócio vai brotar. Não é assim. Tem toda uma estrutura, desde de finanças, RH, jurídico, que precisa estar trabalhando e às vezes faz muito sentido você ainda ter essa estrutura de back-office na empresa, na empresa mãe, suportando essa operação. Então, existe esses trade-offs, tá, gente? E tem efeitos colaterais aí também, né, Alan? Quer dizer, quanto mais distante você tá, né, com essa estrutura da inovação em relação à estrutura da empresa-mãe, mais a cultura vai se criando de uma forma totalmente independente. Então, processos de compliance, às vezes, entendeu? Que uma empresa de grande porte normalmente precisa, você acaba não tendo essa mesma maturidade numa empresa menor. Você tem até a questão de realmente quanto que uma cultura de uma startup é diferente de uma cultura de uma empresa de grande porte. Aí é quando o calo aperta. Exato. Na hora que você começa a falar, opa, essa estrutura, né, inovou e agora você tem um produto e eu quero trazer esse produto para o core, esse é o meu novo core, você pode ter uma cisão aí, entendeu? Você tem uma dificuldade muito grande que você pode perder pessoas que foram importantes para criar e que tem, de certa forma, muito dessa inovação ainda na cabeça. E o que acontece, né? Normalmente, quando começa a ter esses ruídos, a gente coloca o quê? Pessoas do core business para trabalhar nessa incubadora, para dar aquela ajeitada ali na cultura, né? Isso que a gente está trazendo são os modelos, né, 4 e 5, né, incubadora de tecnologia e negócios como parte da empresa-mãe ou com o CNPJ independente, né? Então tem essas nuances, esses trade-offs aí que a gente tem que avaliar. E, obviamente, gente, se isso está conectado com a estratégia, isso aqui exige um investimento. Então, quanto mais para fora da empresa, mais você vai ter que investir
financeiramente aí, entender que isso é um grande experimento, que talvez não dê o resultado esperado imediatamente, né? Então, exige aí um investimento significativo para você montar esse tipo de estrutura. E qual que é a última? Qual que é a última, gente? A última estrutura aí, a última possibilidade nessa visão? A última é o investimento exatamente na questão de você comprar uma empresa que já existe, entendeu? E trazer ela para dentro do teu business. Então, por exemplo, a Vale, ela adquiriu uma empresa que no início era uma startup, que era focada em descarbonização, porque a Vale entendia que era necessária investir nesse segmento, entendeu? Investir em novas tecnologias aí de geração, por exemplo, de minério de ferro, esse tipo de coisa, de uma forma mais limpa. Eles trouxeram essa empresa para dentro e a partir daí começaram a investir nela, a trazer especialistas e tudo mais, colocaram algumas pessoas ali para ajudar a conduzir a empresa, mas ela opera de uma forma bastante independente. Ela tem uma conexão? Tem, no nível de board, né, no nível de conselho. Então, lógico que as estratégias dessa empresa, elas acabam sendo influenciadas bastante pelos interesses da matriz, né? E a partir daí as coisas começam a rodar. Funciona bastante porque você está trazendo, na realidade, basicamente know-how. Você tá comprando uma estrutura, mas muito mais as cabeças das pessoas que desenvolveram aquele produto ou aquela tecnologia. Sim, e a pergunta que fica é: e quando o que essas pessoas fazem nessa startup, nessa empresa, vira o modo 1 delas? Vira o BAU, vira o core business? Quando que inova? Porque é um processo que deveria ser constante, correto? Perfeito. E cíclico, né? Continuar inovando. Isso pode ser um desafio. É por isso que é tão importante a gente ter a questão do Business Agility, né? O quanto que isso está sendo retroalimentado. Então, eu estou tendo feedback do que eu estou lançando, eu estou voltando lá nas minhas hipóteses, reformulando meu produto. Então, o ciclo precisa fechar. Senão a gente tá só jogando coisa no mercado, não tá pegando feedback, não tá avaliando de fato o resultado disso e entendendo o que precisa, se isso já virou a vaca leiteira ou se já tá virando a vaca morta. E aí, isso me leva num ponto que eu queria até trazer, porque a gente está se encaminhando aí para o fim do episódio, que com certeza tem que render outros, né? Vocês, assim, com a visão de todas essas estruturas, conseguem identificar desafios que são comuns, independente da estrutura escolhida? Acho que o grande desafio é que caminho escolher e ver se isso está dando certo. Então, assim, a gente até pensou em como que a gente recomenda isso, né? Como que a gente... E vai depender de contexto a contexto. Acho que em todos os cenários, você sempre vai ter um risco disso não dar certo. Inovação. Né? Então, né? Vamos lá. Se você já começou falando disso, o risco já veio junto com a palavra, né? Pois é. E cada estrutura é um experimento, né? Então, assim, exato, você percebe que não tá dando certo de um determinado jeito, você adapta. Essa que é a grande questão. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é entender a necessidade. Por que eu tô inovando? Né? Não adianta, eu quero inovar porque é legal, todo mundo tá falando disso, a gente vai morrer, senão... Né? Calma, vamos lá. Aonde que você quer chegar com essa inovação? E aí volta lá na inovação incremental e na inovação disruptiva. Você quer inventar água em pó ou você quer fazer só um negocinho, mudar a cor do seu produto? Então, avaliar o apetite ao risco, porque você quer inventar água em pó, tem bala na agulha para fazer isso? Você tem como contratar todas essas pessoas para fazer essa água em pó? Então, entender como o mercado está mudando, qual que é a estratégia da empresa em relação a isso e ver onde que vocês querem chegar com essa inovação. E depois considerar esses fatores organizacionais. Tem orçamento? Quais são as estruturas que eu preciso para isso? Qual que é o nível de sinergia entre inovação e operação, por exemplo? Eu vou querer colocar essa inovação dentro do meu BAU aqui num curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Então, entender quais são os fatores organizacionais que vão influenciar nessa escolha. Quais são as estruturas possíveis, a gente falou 6, existem várias outras, né? E revisar esses modelos, entender quais são os prós e contras de cada uma. Todas
tem um benefício, mas existem riscos. Até mesmo o último ali que a gente falou da startup é um investimento significativo, um capital de risco. E qual que é o grau de liberdade que você tolera realmente, né, em relação a essas estruturas da empresa? Qual que é o apetite ao risco? Esse tipo de coisa, né? Acho que é importante. O que você está disposto a fazer, né? Exato, porque pode ser que uma empresa tenha as mesmas necessidades de mercado, esteja até inserida dentro do mesmo mercado, mas uma empresa vai tolerar um pouco mais essa liberdade, vai aceitar uma cultura, a convivência com essa outra cultura, enquanto outra empresa não. Tudo bem, faz parte do desenvolvimento desse grupo, dessa empresa matriz aí. Então, isso impacta bastante na forma que você vai escolher para organizar essa inovação. Aí pensando, né, fiz toda essa avaliação, estudei aqui, conversei com todo o board, isso são decisões estratégicas, tá, gente? Vou implementar. Escolhi o modelo, vamos começar pequeno, vamos tentar fazer essa estrutura funcionar. Gente, monitore, meça os resultados. Ainda que não sejam as métricas fim lá, as métricas lagging que você quer de retorno sobre esse investimento, mas quais são as métricas leading? Ou seja, o que você consegue medir num prazo menor? No caminho. E vai conectar com essas métricas que você quer para medir o ROI. Então, sem métricas, não existe como você validar essa hipótese. Então, elabore, entenda quais são essas métricas que podem ser avaliadas de tempos em tempos, para validar se vocês estão no caminho certo. Não precisa você consegue ter resultados parciais, e isso reduz o risco. Agora a gente está caminhando para o final do nosso episódio. Veio desafio, veio dica, solução, estrutura, tudo isso vocês vão conseguir olhar com calma, né? Também no próprio artigo que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Você tá vivendo isso, né? Tá olhando para isso com mais cuidado, com mais atenção, inovação como um todo, diferentes tipos de estrutura, os desafios, as soluções para esses desafios. Que dica que você daria para quem tá ouvindo a gente e se encontra naquele lugar que eu falei lá no início, um pouco da inércia, né? Eu sei que eu preciso, mas eu tô um pouco sem saber como fazer isso, como botar para rodar o negócio. O que você diria para essas pessoas que estão ouvindo a gente, que tem esse desafio? Eu acho que a primeira coisa acho que isso é bastante parecido com a situação que a gente estava quando a gente estava dentro do cliente, olhando e vendo que as coisas só olhando dentro do time não evoluíam aquilo que a gente queria. Então, eu acho que aí é você dar um passo atrás, entendeu? Você dá um passo atrás e pergunta o que você de fato, ou a empresa, quer com isso. Qual que é o nível de conexão estratégica, o que a empresa espera disso aí. E aí você identifica o que te impede. Né? Faz uma análise sistêmica, faz uma análise que você olhe vários parâmetros ali para entender quais desses parâmetros são os mais críticos. Como a gente fez ali, falou, olha, quando a gente olha assim de longe, a gente enxerga que essa conexão com o core é uma das coisas que acaba dificultando. Quais são as dependências que você tem? Eu acho que aí você consegue criar a estrutura que você precisa. Se precisar de ajuda, corre atrás, né? Vê a própria K21, a Nauer, tem como ajudar nesse sentido, mas independente de qualquer coisa, acho que você precisa dar esse passo de conectar o que você quer com o que você está conseguindo hoje e tentar entender se existe alguma restrição ou alguma dificuldade que faz com que você não esteja chegando lá. Boa. Alan. Tem um ponto aqui, quando a gente fez essa palestra lá no SG Rio, uma das perguntas que surgiu foi, beleza, muito legal isso que vocês estão falando, mas como eu convenço o meu chefe? Porque, né, estatisticamente, né, a gente tem menos executivos do que toda a operação aqui, ou as pessoas que estão trabalhando de fato nesses times. E a pessoa perguntou, mas como que eu convenço meu chefe que isso não tá dando certo? Dica prática, tá, gente? Meça, mostre os pequenos resultados, sejam pequenos ganhos ou de fato, não está sendo eficiente isso aqui, não está indo nem para frente nem para trás, não está dando certo, mas
corra atrás de dados e fatos, tá, gente? É porque só o feeling, né? O que a gente vê muito é isso. Não, isso aqui não tá dando certo porque é muito baseado no qualitativo, no que a gente tá sentindo, né? Até a própria frustração, né? Às vezes. E se a gente conseguir medir, olha, fizemos tantas entregas desde que a gente começou nesse modelo, isso está além ou aquém do que a gente tinha combinado. Então, se a gente de fato ter um experimento que seja mensurável, isso fica muito mais fácil de argumentar e até colocar luz sobre isso, né? Mostrar, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá dando certo, vamos ter que mudar. Muito bom. Gente, como eu falei, nosso episódio chegou ao fim. Eu acho que ainda a gente precisa de outros episódios para falar sobre isso, porque é um tema que se estende bastante, é muito atual, as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso. Eu queria agradecer vocês pela participação, pelo artigo, pela palestra no SG Rio, por todo esse trabalho que vocês fizeram. Ficou muito claro, muito didático, acho que as pessoas vão poder ver também quando olharem o artigo de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Flor. Queria que vocês deixassem agora o recadinho do coração, é o momento de vocês deixarem um recado qualquer para as pessoas que estão ouvindo, e é isso. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que, assim, a gente ter essa oportunidade de comunicar e de trazer esses resultados é algo muito interessante, porque a gente mesmo aprende muito com isso. Quanto desse trabalho que na hora que a gente montou, a gente conseguiu pegar e também ter outros insights, entendeu? Que servem para alimentar trabalhos futuros e tudo mais. Então, ter esses momentos de reflexão que às vezes na vida corrida a gente não consegue ter, acho que são fundamentais e ajudam tanto quem está ouvindo quanto quem está falando também, né? Então, eu que agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer o convite. Eu gosto muito do Love the Problem. Acho que já me ajudou muito, sim. Eu lembro antes de entrar na Nauer, o quanto isso colocava algumas ideias que estavam desestruturadas na minha cabeça. Isso me ajudava muito a implementar algumas coisas. Eu acredito muito nessa democratização do conhecimento. Não tem que ficar só com a gente tem que expandir isso, levar para a comunidade. Acho que, inclusive, preciso fazer mais isso, porque a gente tem muita história para contar aqui, muita coisa legal, e, sem dúvida, isso ajuda muita gente. Então, bora contar a história. E vocês, queridos ouvintes que estão ouvindo a gente, vocês curtiram? Comentem lá na nossa comunidade, no Telegram, nosso grupo. Tem estrutura de inovação onde vocês trabalham? Como que funciona? Ou não funciona? O que tá rolando? Contem tudo, compartilhem com a gente pra gente poder discutir um pouquinho mais. E é isso. Obrigada, até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.